Queridos, nós temos falado nesses dias que é muito importante que nós possamos estar vivendo realmente numa dimensão que Deus tem para nós, amém? Deus tem uma dimensão para nós muito importante. E eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 42. Queridos, na semana passada nós ministramos aqui sobre o favor do Senhor. A palavra do Senhor fala que Deus tem para os seus filhos o favor do Senhor. E o favor do Senhor é aquele momento onde a mão de Deus está sobre você, e a mão de Deus vem sobre você de maneira extraordinária, que milagres acontecem na sua vida, que coisas boas acontecem na sua vida. Queridos, na semana passada nós falamos aqui também que Deus tem feito algo diferente aqui na FAB, e o Senhor tem nos dado autoridade para falar de alguns temas. E naquele dia nós falamos sobre isso aqui. Durante essa semana, até nós falamos que aqui nós também, todos somos voluntários, eu, Vanessa e todos os líderes aqui são voluntários, nós trabalhamos também secularmente. Queridos, e essa semana especificamente nós recebemos enquanto família e na nossa empresa uma bênção muito especial de Deus, amém? Estava lá sentado no escritório e de repente veio uma advogada que trabalha no escritório com um papel na mão, e ela falou, tem um papel aqui para o senhor aqui e tal, dá uma olhada aí. E é uma bênção muito grande que nós recebemos, queridos. Isso demonstra mais uma vez que é o favor do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Queridos, isso foi algo tão de Deus, desde o início até o momento que Deus fez a bênção. E que nós só temos que agradecer a Deus pelo favor do Senhor nas nossas vidas, amém? Isso é favor de Deus, queridos. Isso é bênção de Deus, que o Senhor, Ele olha o nosso coração. E além disso, o Senhor tem um propósito na sua vida, amém? E o propósito de Deus na sua vida também é que o favor do Senhor esteja sobre você. Queridos, o favor do Senhor, ele não tem explicação, o favor do Senhor não tem matemática, Às vezes a gente quer explicar como que Deus age. E a Vanessa às vezes fala, olha, mas deve ser muita engenharia espiritual, Como é que acontece esses negócios? E vai um anjo de um lado, a gente atrapalha do outro e vai, e a coisa vai acontecendo e Deus vai fazendo, queridos, e Deus vai movendo, amém? Porque o propósito de Deus na sua vida é que você ande debaixo do favor de Deus. E nós vimos semana passada aqui que muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida, mas nós andamos fora da nuvem. A palavra do Senhor fala que Deus tinha uma nuvem sobre o povo e durante o dia a nuvem apacentava o povo do sol, do calor do sol, cuidava do povo, e à noite uma nuvem de fogo cuidava do frio, para que as pessoas não tivessem frio, para que não se perdessem no caminho, porque às vezes era necessário caminhar à noite também. Queridos, mas às vezes nós, enquanto povo de Deus, nós saímos fora da nuvem. Nós queremos andar apartados da nuvem de Deus. E aí, às vezes, a gente não experimenta o favor de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos o que aconteceu na vida de Jó. Que a palavra do Senhor fala de Jó no capítulo 42, no verso 5. Amém? Está lá no telão também. A palavra do Senhor diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Queridos, Jó, é interessante nesse momento na vida de Jó, que Jó ele fala isso depois de um momento de grande tribulação. A Bíblia fala que um dia Jó estava lá na sua casa e começa a vir uma pessoa após outra dando notícias ruins, Chegava um lá e falou, olha Jó, caiu um raio lá no pasto e matou todo o seu gado. A hora que Jó estava ali assustado com a notícia do gado, chegava outro, olha Jó, as ovelhas lá, o curral das ovelhas pegou fogo, matou as ovelhas. E de repente chegou outra pessoa e falava, Jó, seus filhos estavam reunidos numa festa lá, e deu um problema, morreram todos os seus filhos. Queridos, e notícia após notícia veio sobre a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó então veio, raspou a cabeça, trocou sua veste, colocou o pano de saco, sentou na cinza e ficou ali clamando a Deus e orando para que Deus pudesse explicar para ele, falar o que estava acontecendo. Queridos, mas é importante entender que Jó passa todo, e quem estudou o livro de Jó, que Jó ele passa por toda aquela crise, os amigos dele vêm e tem todo aquele diálogo no livro de Jó, mas ao final do livro de Jó, nós percebemos que Jó traz essa fala aqui, fala, Deus, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora eu posso, meus olhos te veem. Queridos, e o texto aqui fala de ver, não simplesmente de enxergar, mas o texto fala de ver, no original fala de perceber. E Jó de repente fala, Senhor, eu ouvia falar ao seu respeito, eu já tinha ouvido falar histórias do Senhor, eu já tinha ouvido falarem do Senhor por muitas vezes, mas agora eu posso com os meus sentidos
A palavra olhos fala também de sentidos. Fala, Senhor, eu posso, com os meus sentidos, agora eu posso perceber o Senhor na minha vida. Queridos, mas é interessante que Jó, nesse momento que ele está falando isso aqui, Deus ainda não havia restaurado a sua saúde, Deus ainda não havia restaurado as suas propriedades, e Deus não havia restaurado ainda a sua família. Queridos, mas é importante entender isso, que Jó falou, Senhor, eu já tinha ouvido muito falar do Senhor, mas agora os meus olhos, os meus sentidos te percebem. Quando Jó falou isso, quando Jó percebeu Deus, mesmo naquela circunstância que ele estava, a Bíblia fala que Deus foi até os amigos de Jó e falou, olha, seus amigos da onça, né? Vocês vão lá agora, vão pedir desculpa para Jó, porque senão vai vir um julgamento sobre vocês. Mas Jó vai orar por vocês, vocês vão levar 7 novilhos para sacrificar por vocês mesmos. E meu servo Jó vai orar por vocês, e o castigo, a punição não vai vir sobre a vida de vocês. Queridos, naquele momento, aqueles homens, debaixo daquele juízo de Deus, foram até Jó, e Jó estava ainda ali na situação que Deus não havia restaurado Jó ainda. Jó estava lá, cabeça rapada, sentado na cinza, com pano de saco. E a Bíblia fala que aqueles homens chegaram, então falaram, Jó, nós viemos pedir perdão, nós viemos trazer um sacrifício para que o Senhor nos perdoe e para que você ore por nós. Deus falou que você que tem que orar por nós. E aqueles homens passaram o tempo todo do diálogo, né, falando que Jó tinha pecado, falando que Jó tinha feito algo para irritar a Deus. E de repente Deus chega para ele e fala assim, ó, vai lá no homem que vocês acusaram, vai lá naquele homem que vocês falaram que está daquela situação por causa de pecado, e que ele vai orar por vocês para vocês serem salvos. Porque se ele, meu servo Jó, não orar por vocês, a castigo meu vai vir sobre vocês. Olha só, queridos, como é que Deus trabalha, né? E de repente aqueles homens chegaram lá com 7 novilhos, cada um, sacrificaram e Jó orou por eles. E a Bíblia fala que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus transformou a vida de Jó. Deus mudou totalmente, a Bíblia fala que Jó recebeu muito mais propriedades, a família de Jó foi totalmente restaurada, Deus deu mais filhos para Jó. Queridos, é importante entender isso, né? Que aqui a Bíblia fala que Deus vai restaurar, chega um momento na nossa vida que Deus vai restaurar as nossas vidas. Amém? E aqui a Bíblia fala que Jó, ele teve outra esposa, outros filhos, mas de repente hoje Deus não vai te dar outra esposa, outro filho, mas vai te dar uma esposa melhor, filhos melhores, amém? Deus vai te dar um esposo melhor. Queridos, é importante entender isso, que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Mas é importante nós colocarmos alguns pilares para poder entender isso. Poxa, como é que eu posso perceber Deus? Como é que eu posso perceber Deus na minha vida? Como é que eu posso ver Deus com os meus olhos, com os meus sentidos? E é importante nós entendermos isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Queridos, Romanos 3, 23, está lá no telão. Fala que 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Queridos, é importante para entender isso, quando Jó fala, Senhor, os meus olhos agora podem te ver. E é importante que nós possamos entender e perceber Deus nas nossas vidas. Mas aqui é importante também nós estabelecermos essas bases. Qual que é a primeira base? A primeira base que diz é que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Adão e Eva foram criados no jardim. Adão e Eva foram criados no jardim do Éden para ter comunhão com Deus. Deus, a Bíblia fala que Deus na viração do dia andava pelo jardim. Deus falava com Adão, Deus falava com Eva. E Deus tinha comunhão com eles, e eles viam a Deus e conheciam a Deus. Adão e Eva tinham comunhão com Deus diariamente. Amém? Devia ser muito bom lá no Éden, né? Devia ser uma bênção. Queridos, mas ali eles tinham isso então, mas a Bíblia fala que quando o homem pecou, foram destituídos da glória de Deus. O que é isso? A imagem de Deus, essa comunhão que nós tínhamos com Deus, nós perdemos pelo pecado. Nós perdemos ali. E a partir do momento que Deus tira o homem do Éden e lança fora do Éden, a partir daquele momento ainda o homem já não podia mais ter a mesma comunhão que ele tinha com Deus antes, quando ele estava no Éden. A Bíblia relata que Deus continuava falando com Adão, Deus falava com Caim, falava com Abel, mas era já diferente. Eles não tinham o mesmo nível de comunhão. É importante nós entendermos aqui. Então essa é a primeira base, eu gostaria que você guardasse isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você pode repetir comigo? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
O pecado, ele nos afastou de Deus, queridos. O pecado, ele nos tirou essa comunhão que nós tínhamos, essa ligação interna que nós tínhamos. Amém? A segunda base, que é muito importante, abre lá em Êxodo 33, 17. O pastor hoje está dando um estudo bíblico, né? Não é isso não, queridos, é porque estudo bíblico é às 6 horas, é mais sal, lá é sal grosso. Aqui a gente dá um salzinho fino, né? Sal rosa, salzinho do Himalaia, né? Tá certo? De leve, amém? Queridos, mas é importante entender isso. Primeiro, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Segundo, é importante entender o seguinte, que às vezes nós ouvimos falar de Deus, e só o ouvir falar não quer dizer que nós temos comunhão com Deus. Só o ouvir falar não quer dizer que nós conhecemos a Deus pessoalmente. Muitas pessoas às vezes vivem dentro da igreja, anos após ano, ouvindo coisas, ouvindo histórias, ouvindo milagres que aconteceram com os outros, ouvindo o testemunho dos outros, ouvindo coisas dos outros, né? E às vezes a pessoa passa ano após ano, ouvindo a história dos outros. Mas às vezes nós não sentimos, não percebemos Deus na nossa vida. Amém, queridos? E os recursos de Deus, ouça bem o que eu vou te dizer, os recursos de Deus não são limitados. Às vezes nós somos como aquele homem lá no tanque de Betesda, né? Que anos após anos, parece que ficou 30 e poucos anos ali aquele homem. Porque ele já tinha 30 e poucos anos, não é isso? E ali quando Jesus foi falar com ele, ele já falou para Jesus, eu estou aqui há tantos anos, mas toda vez o anjo vem, e quando o anjo vem, mexe as águas, não tem nenhum amigo que me joga lá dentro primeiro. E aí a hora que eu tento me jogar lá, alguém já veio e antes recebeu a bênção. E às vezes isso fica na nossa mente, a gente acha, olha, o poder de Deus é limitado. Se ele abençoar um irmão no culto, só no próximo culto, para ter outra cura. Se ele curar um hoje, ele só pode curar o outro depois. Queridos, às vezes nós ficamos com isso na nossa mente. Mas é importante, o Senhor está nos falando hoje, você está aqui para ouvir isso hoje, de Deus. O poder de Deus não é limitado. Os recursos de Deus não são limitados, amém? Deus pode nos abençoar a todos, nós como igreja, amém? Deus pode curar a todos. Eu gosto muito daquela parte que fala que Jesus, quando levavam a Jesus os enfermos, os endemoniados, a Bíblia fala que Jesus curava a todos. Você pode repetir comigo, todos? Jesus curava a todos. E a Bíblia fala que os possessos de espírito maligno, ele também libertava a todos. Queridos, o poder de Deus não é limitado, mas o que acontece? Muitas vezes nós ficamos ali ano após ano ouvindo falar, mas às vezes nós não temos uma experiência própria com Deus, uma experiência de milagre, uma experiência de cura, uma experiência de libertação, uma experiência de portas abertas de maneira sobrenatural. E o propósito de Deus para você, que ele saia daqui sabendo disso hoje, Deus quer que você tenha experiências com Ele, você e Deus, amém? Deus vai estar nos abençoando enquanto igreja, mas Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer que você tenha testemunho para contar, porque nós vimos aqui semana passada que o nome de Deus é glorificado quando os seus filhos dão muito fruto. Então, queridos, o propósito de Deus é que você dê fruto, que você seja uma pessoa de sucesso, que você seja uma pessoa curada, que você seja uma pessoa sarada, que você seja uma pessoa feliz. Amém? Quantos querem dar muito fruto aqui nesses dias em nome de Jesus? Amém? Queridos, é que a palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Êxodo. O que está escrito lá? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Outras traduções, a tua face. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Queridos, é importante, outra tradução fala que, olha, eu tenho um lugar em mim, eu tenho um lugar reservado para você em mim. Deus falou assim, olha, eu tenho um lugar preparado para você, e nesse lugar que eu tenho preparado para você, você não poderá me ver face a face, mas você vai ver, vou fazer passar por você toda a minha bondade, e quando eu estiver passando por você,
e você vai conhecer toda a minha bondade. Eu vou colocar as mãos nos seus olhos e eu vou passar. Mas quando eu passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Queridos, o que Deus está falando aqui? Me desculpe que a garganta acabou já. O que Deus está colocando aqui, queridos? Que Deus, existe um momento nas nossas vidas, que quando nós buscamos a presença de Deus, e a Bíblia fala que Deus achou graça na vida de Moisés, e que Deus achou tão graça na vida de Moisés, que Deus passou a se relacionar com ele. E Moisés então falou para Deus, Deus, deixa eu ver a sua face. Pai, deixa eu ver, te olhar face a face, assim como Adão fazia, assim como Eva fazia no Éden. E Deus lembrou de Moisés e falou, Moisés, por enquanto não é possível, mas eu vou colocar as mãos, e eu vou te colocar num lugar em mim. Tem uma tradução que eu gosto muito, fala, eu vou te colocar num lugar em mim. Amém? Que Deus tem um lugar nele para você, amém? Deus tem reservado um lugar nele, no próprio Deus. Tem um lugar preparado para você. E a Bíblia fala que Deus então faria passar por Moisés toda a sua bondade. Amém, queridos? Olha só isso, que coisa mais impressionante. Deus quer o propósito de Deus, por mais que você não tenha condição de ver Deus ainda face a face por causa do pecado, que é aquela primeira base que nós falamos lá. Deus, o propósito de Deus é que Ele quer fazer passar por você, perto de você, na sua frente, para você perceber toda a sua bondade. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Quantos creem na palavra de Deus? Queridos, Deus quer fazer passar por você toda a sua bondade. Pastor, mas por que eu não estou experimentando isso? O que falta para mim experimentar isso? O que falta para mim viver nessa vida de intensidade com Deus? Queridos, isso é importante nós entendermos isso, que os recursos de Deus não são limitados. E o propósito dele é fazer passar por nós toda a sua bondade. Mas algo que é importante, abre lá agora em Juízes, no capítulo 2. Eu te dando alguns textos, eu gostaria que você anotasse esses textos. Porque às vezes a gente prega, né, e às vezes nós saímos da pregação e falamos, nossa, o pastor falou uns negócios bacanas lá, amém? Mas, querido, se essa palavra não transformar a sua vida, não está certo. A Bíblia fala que a palavra do Senhor ela é eficaz para dividir a alma do espírito, ela é eficaz para transformar você. E você tem que sair daqui sabendo disso, sabendo que Deus tem para você e que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida nesses dias. Mas é importante você ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia fala que a fé que agrada a Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E por que nós nos afastamos então desse mover? Por que às vezes os nossos pais, eles andam debaixo do mover e de repente a nossa vida está fora do mover? E olha lá o que está escrito lá em Juízes 2, do 10 até o 11. Depois de toda aquela geração, aqui a Bíblia está falando de Moisés, do Mar Vermelho, de tudo aquilo que Deus fez no Egito, de tudo aquilo que Deus fez no deserto, de tudo aquilo que Deus fez quando Josué assumiu, as vitórias que eles tiveram, as guerras que eles participaram, as bênçãos de Deus, maná, carne, água da rocha, tudo aquilo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Do texto aqui também, uma geração que não percebia Deus e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto a Baalins. Queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que quando você não tem uma experiência pessoal com Deus, quando você, assim como Jó, só ouviu falar de Deus, só ouviu falar dos milagres, só ouviu falar das bênçãos, mas você, enquanto indivíduo, não teve uma experiência com Deus. A Bíblia fala que aquela geração ali, ela não conhecia Deus, ela não percebia Deus, ela já tinha ouvido falar. Esses meninos aqui, essa geração que a Bíblia está citando, ouviram falar das histórias, sabia que tinha lá uma tenda lá no meio da congregação, que era chamado de tabernáculo, sabia que lá dentro tinha uma arca da aliança, que de vez em quando um sacerdote ia lá, descia uma fumaça lá, mas às vezes eles nem sabiam o que era aquela fumaça que estava descendo, porque a geração estava afastada, a geração estava longe de Deus, a geração não conhecia Deus pessoalmente. Queridos, é importante nós entendermos isso, que o Senhor está nos chamando esses dias, para que nós tenhamos experiências pessoais com Ele, amém? Para que nós não sejamos como aquela geração, que a Bíblia fala que a geração é a pessoa que não percebe Deus,
A pessoa que não conhece a Deus, ela começa a adorar Baalins. O que é isso, queridos? Nós começamos a adorar outros deuses nas nossas vidas. Nós começamos a cultuar outras coisas. Nós começamos a cultuar dinheiro. Nós começamos a cultuar bem-estar pessoal. Nós começamos a cultuar a família no lugar de Deus. Nós começamos a cultuar a nossa vida própria. Nós começamos a cultuar um esporte que a gente faz. Por quê? Porque nós não percebemos Deus. Aqui a Bíblia não está falando que eu não tenho que ter uma família abençoada, que eu não tenho que praticar esporte, que eu não tenho que ter dinheiro. A Bíblia não está falando nada disso. Mas muitas vezes nós ficamos longe do mover de Deus, quando nós priorizamos outras coisas no lugar de Deus. E a gente só faz isso quando a gente não tem essa percepção de Deus pessoalmente. Porque quando você se relaciona com Deus pessoalmente, não tem como você valorizar outras coisas mais. Não tem como, quando você tem um contato pessoal, quando você vê Deus fazendo um milagre na sua vida, com seus olhos, né, com seus sentidos, você percebe a Deus, não tem como você mais priorizar outras coisas. Amém, queridos? O problema é que muitas vezes nós estamos na igreja de só ouvir falar, nós estamos na igreja ouvindo às vezes um testemunho. Quantas vezes nós vimos testemunho, próximo testemunho, né? E a gente fica assim, será que é verdade, né? Será que o pastor pediu para falar isso aí? Como é que é isso, né? Tem gente assim, querido, coração incrédulo, né? Só o meu irmão para dar um testemunho e falar, não foi bem desse jeito não, né? Não é assim? Por quê, queridos? Às vezes a gente está ouvindo só de ouvir falar, mas Deus quer que você tenha experiências com Ele pessoalmente. Queridos, e quando você, assim como Jó, queridos, é importante entender isso. Na vida de Jó aconteceu tudo aquilo. E Jó não tinha pecado, Jó não tinha nada errado na vida dele. Mas a Bíblia fala que Deus permitiu com que o diabo fizesse aquilo na vida de Jó. E Jó, então, ele questionou a Deus por um momento. Jó, ele chorou na presença de Deus, mas Jó, de momento algum, ele perdeu a essência. Mas o que é importante que eu queria chamar a sua atenção aqui é isso, que Jó, ele, naquele momento, ele reconheceu, falou, Deus, eu já tinha ouvido muito falar do Senhor, mas agora os meus sentidos te percebem. Agora eu te vejo com os meus olhos. E naquele momento, então, Deus restaura a vida de Jó. Naquele momento, Deus restaura as prioridades no coração de Jó. Deus restaura as suas finanças, restaura a sua família, restaura a sua saúde. E a Bíblia fala que Jó viveu muito melhor do que ele vivia antes. Amém? Queridos, mas o que o Senhor quer falar para você hoje é isso. Que Ele está te chamando nesses dias para que você tenha realmente uma experiência pessoal com Ele. Para que você entre num nível de experiência com Ele, queridos, de maneira extraordinária. Aqui na FAB nós não temos, às vezes, incentivado algumas situações, né, assim, de muita euforia, de muito oba-oba, né? Porque aqui nós entendemos que Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Porque às vezes você se emociona com o culto, se emociona com o momento, né? Mas você sai daqui e não percebe Deus. Você não percebe Deus na sua vida. E o propósito de Deus para nós é esse. Deus quer que você o perceba no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, lá na sua família, que você perceba a presença de Deus, queridos. Você não vai conseguir ver Deus face a face ainda, amém? E nós vamos encerrar com um texto aqui, mas você vai perceber a presença de Deus, cuidando de você, nos mínimas coisas, te cuidando, te prosperando, te dando saúde, te dando paz, te dando alegria, te dando bênção após bênçãos, queridos. Amém? Pastor, mas o senhor está falando aí que crente vai viver só numa boa, né? Que não vai ter dificuldade, que não vai ter problema. Não, não é isso não, queridos. Porque muitas vezes nós precisamos do problema para perceber Deus na nossa vida. Nós precisamos passar por uma dificuldade para poder perceber o cuidado de Deus por nós. Amém? Mas uma coisa, saia daqui crendo. Todas as coisas cooperam. A dificuldade, a tribulação, a doença. Amém? A falta de dinheiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que andam segundo o seu propósito. E abre agora lá para encerrar 1 João 3, 2. E eu queria encerrar. A hora que as crianças entram é hora de encerrar. É o sinal. Amém? 1 João 3, 2. Eu brinco muito, né, que pastor bom é pastor que fala pouco, né? Aí nós foi com a Sofia num lugar e o pastor falou rapidinho, falou, pai, o pastor ali é bom, hein? Falou rapidinho, esse é top, amém? Aleluia. João 3, 2, 1 João 3,
2. Amém. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Você pode ler comigo desde o início? 1, 2, 3 e... Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? E aqui a Bíblia fala: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Queridos, olha só, eu queria encerrar com isso. A palavra do Senhor fala: agora nós somos filhos de Deus. Amém? A Bíblia não fala que nós vamos ser filhos, a Bíblia fala que agora nós somos filhos de Deus. Fica de pé comigo. E a Bíblia fala que agora, repete comigo, fala agora. 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 Nós somos filhos de Deus. Amém? Mas a Bíblia fala que um dia, quando o Senhor se manifestar em nós, nós seremos como Ele é. E aí nós o veremos face a face, aí nós veremos como Ele é. Mas é importante que nós já estamos na fase, nós já estamos no processo. E é importante que agora nesse processo, você perceba Deus na sua vida. Pastor, mas eu não arrepiei hoje, eu não, né? Meu cabelo não levantou. Queridos, mas ouça isso, a palavra de Deus, ela é eficaz. E às vezes a fé é quando você age por aquilo que você não está vendo. Então eu queria te desafiar agora, preste bastante atenção aqui. Queria te desafiar que você orasse a Deus nessa semana. Nós vamos estar orando por todos vocês, nós temos orado pela cada irmão da FAB, para que possa viver debaixo do favor do Senhor, amém? Nós temos orado muito, fala: Deus, que cada irmão aqui na FAB viva debaixo do teu favor, viva debaixo do teu favor, nós temos orado por isso. E eu queria que você orasse nesse sentido, fala: Deus, pastor pregou lá na igreja que Jó ouvia falar, mas não te percebia, e eu quero que o Senhor me dê a condição de perceber o Senhor essa semana, amém? Nós vamos orar agora, queridos, para que Deus te dê essa bênção, de perceber Ele na sua vida essa semana. Semana que vem nós queremos ouvir testemunhos aqui. Semana que vem nós queremos ouvir testemunhos de você falar: pastor, eu professei, eu declarei aquela palavra durante a minha semana, e eu percebi a presença de Deus na minha vida nessa semana, amém? Amém, queridos? Quantos querem perceber a presença de Deus? Levante sua mão, nós vamos orar agora, feche seus olhos.